página no ar. Jornalismo dinâmico, tudo sobre São Carlos, integrando toda a região com informação, com credibilidade. Agora, primeira página no ar. A morte do Papa Francisco encerra uma era marcada por humildade, proximidade e renovação dentro da Igreja Católica. Seu testamento, divulgado pelo Vaticano, reflete fielmente o estilo que guiou seu pontificado. Pediu um sepultamento simples, no chão da Basílica de Santa Maria Maior, com apenas Franciscus gravado na lápide, sem ostentações ou homenagens grandiosas. A escolha do Santuário Mariano, onde iniciava e encerrava suas viagens apostólicas, simboliza sua devoção e coerência. Francisco não foi um papa de palácios, mas das ruas e periferias. Preferia o contato direto com os mais pobres, os esquecidos, os marginalizados. Em seu testamento, preocupou-se até mesmo com os custos de seu funeral, demonstrando sobriedade até o fim. Ofereceu seu sofrimento final pela paz mundial e pela fraternidade entre os povos, um gesto que resume sua missão. Francisco será lembrado pelos gestos simples e profundamente humanos. Lavou os pés de prisioneiros, abraçou migrantes, visitou lugares onde poucos líderes vão. Seu legado não está em monumentos, mas em corações transformados. Mais do que um líder religioso, Francisco foi uma voz moral num mundo fragmentado. E, mesmo após a sua partida, continuará a inspirar com sua fé firme, sua simplicidade desarmante e sua esperança incansável. Terça-feira, 22 de abril de 2025, dia do descobrimento do Brasil. Começa agora o Primeira Página no Ar, primeira edição, a sua fonte de informação. A partir de agora, Ivan Lucas e Paulo Melo trazem as notícias mais importantes para você começar o dia bem informado. Vice-prefeito de Ibaté critica apreensões e promete apurar a atuação da PM na cidade. São Carlos lamenta a morte do Papa Francisco com manifestações oficiais de pesar. Com Odilo Scherer, comenta morte e sucessão no Vaticano. Bebê nasce em carro com a ajuda de doula e equipe do SAMU em pleno feriado de Tiradentes. E ainda o giro da polícia, as notícias da nossa cidade, da região, do Brasil e do mundo, além da entrevista com o bispo diocesano de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, que falará sobre a morte do Papa Francisco a partir de agora, no Primeira Página no Ar, primeira edição. Primeira Página no Ar. Apresentação: Paulo Melo, Ivan Lucas. Primeira Página no Ar. Vamos às informações do mercado financeiro. O dólar comercial fechou em queda de 1,03%, sendo vendido a R$5,80. O euro também em queda de 1,14%, está sendo comercializado a R$6,60. Já a Bovespa fechou em alta de 1,04%, com 129.650 pontos. Essas são as informações econômicas desta terça-feira. WhatsApp Primeira Página 3419-9462. Tempo e a temperatura. A previsão no Primeira Página no Ar. São Carlos terá um dia de sol com algumas nuvens durante a manhã e a tarde, com temperaturas variando entre 15 e 28 graus. À noite o céu ficará com muitas nuvens, mas não há previsão de chuva para hoje. A umidade do ar oscila entre 46% e 97%. O vento sopra de sudeste a 11 km por hora. O sol nasceu às 6 horas e 26 minutos e deve se pôr às 17 horas e 54 minutos, com a lua na fase minguante. Vamos ouvir a previsão para a região sudeste na São Carlos FM. Previsão do tempo para terça-feira, 22 de abril de 2025. Vitória no Espírito Santo tem tempo nublado com chuva isolada pela manhã e muitas nuvens com chuva isolada à tarde.
A temperatura mínima é de 20 e a máxima de 28 graus. A umidade do ar vai de 90% a 40%. Itanhaém, em São Paulo. Festeja aniversário com tempo nublado, com chuva isolada pela manhã e nublado com chuva à tarde. A temperatura mínima é de 15 e a máxima 26 graus. A umidade do ar é de 90% a 50%. Você ouviu a previsão do tempo para esta terça-feira, 22 de abril de 2025. Com informações do INMET, o Instituto Nacional de Meteorologia. Primeira página no ar. 7h05. Pode olhar aí, 7h05. Muito bom dia para você que nos acompanha pela São Carlos FM no 107.9. Bom dia a você que está pelo nosso app, você que está pelo nosso Facebook. Aliás, mande o seu comentário, mande a sua mensagem, mande a sua sugestão de pauta e, claro, compartilhe para que as pessoas possam ficar muito bem informadas através do jornal Primeira Página no Ar, primeira edição. Bom dia, Paulo Melo. Bom dia, Ivan Lucas, Ronaldo Piloto, todos os ouvintes da São Carlos FM 107.9. Nossa live já está no ar. Pode acessar pelo Facebook, São Carlos FM 107.9 ou ainda, né, participar pelo WhatsApp 3419-9462. 3419-9462. Ivan, hoje nós demos uma modernizada ali na live, ó. Ficou bonito, não ficou? Tá mais ou menos. Parabéns, viu, Paulo Melo? Tá ficando bom, né? Eu aproveitei esse feriado que eu fiquei coçando, né? Falei, vou inventar alguma coisa aqui e ficou até legal, viu, Ivan? Ficou legal, parabéns, Paulo Melo. Você que está nos assistindo pela live, gostou? Comenta aí. É isso aí. Pode xingar também que a gente não liga, viu? Bom dia, Ronaldo. Aproveitou para soltar, liberar a criatividade. É, exatamente. Bom dia, Paulo Melo, bom dia, Ivan Lucas, bom dia, queridos ouvintes. Agora 7h07, estamos começando mais uma edição do nosso Primeira Página no Ar. Fique conosco, porque tem muita informação para você. E lembrando que você pode nos ouvir pelo nosso app, o nosso aplicativo. Vai na Play Store do seu celular, digite São Carlos FM, baixe para Android, baixe para Apple, é tudo de graça e depois com um clique você acompanha toda a nossa programação. Um super bom dia para você. Exatamente, vamos de notícia, Ronaldo Piloto, pois o falecimento do Papa Francisco, ocorrido na manhã desta última segunda-feira, dia 21 de abril de 2025, aos 88 anos, mobilizou autoridades civis e religiosas de São Carlos, que prestaram homenagens ao pontífice argentino. A causa oficial da morte foi um acidente vascular cerebral fulminante, que resultou em insuficiência cardíaca irreversível, conforme comunicado do Vaticano assinado pelo médico Andrea Arcangeli, diretor de Saúde e Higiene da Santa Sé. Reconhecido por sua liderança marcada pela humildade, proximidade com os pobres e firme defesa das causas sociais, Francisco deixa um legado profundo para a igreja e para a humanidade. A Diocese de São Carlos, por meio do bispo diocesano Dom Luiz Carlos Dias, que daqui a pouquinho estará aqui com a gente, expressou profundo pesar pela morte do Santo Padre. Oitava da Páscoa, com uma notícia triste, porque perdemos nosso querido Papa. No entanto, ele que sempre se manteve sorridente, penso que não gostaria que sua morte fosse motivo de tristeza, especialmente nesse tempo pascal. Portanto, é momento de elevarmos louvor a Deus pelo seu maravilhoso legado à igreja e a todos nós fiéis. E o Papa Francisco, que lutou incansavelmente pelo anúncio do Evangelho, merece o repouso dos justos, experimentando a plenitude da vida diante da luz perpétua na casa do Pai Eterno. Louvado seja Deus por nos conceder, como pontífice, por 12 anos, o amado Papa Francisco. Rezemos por ele, rezemos pelo seu sufrágio. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O reitor do Santuário da Aparecida da Babilônia, o padre Everton Lucchesi, também se manifestou. Nosso coração já se enche de saudade, mas como ele nos convidava a viver também esse ano jubilar na esperança, reafirmamos que a esperança não decepciona, que ele de fato passa para junto do Pai, que ele de fato vive a graça já da eternidade. Por tudo que ele fez, por tudo que ele viveu no meio de nós como uma voz profética. Vale ressaltar
que foi um Papa também da ecologia, que se preocupou em cuidar da casa comum, da natureza e reforçar a importância da criação. Para nós, particularmente, cidade de São Carlos e o Santuário Diocesano de Nossa Senhora Aparecida da Babilônia, ele exerceu diante de nós uma grande importância reflexiva desse cuidado da casa comum. Há 2 anos, eu, Padre Everton, tive a graça de estar com ele e eu entregava para ele a história do nosso santuário, a réplica do santuário, e assim ele se alegrava de ver a beleza do nosso santuário e também o lugar que ele está localizado. Por isso, nessa ocasião, nessa manhã, nós rendemos graças a Deus pela vida do Papa Francisco e por tanto que ele fez por cada um de nós, pela história da Igreja e, sobretudo, por que não, pela história também do nosso santuário. Ele descanse em paz e que nós busquemos também essa ressurreição, como ele pregou, que está em Jesus Cristo. O padre Márcio Coelho, da Igreja São Judas Tadeu, falou sobre a surpresa da notícia do falecimento do Papa Francisco. Fomos surpreendidos hoje com a notícia do falecimento do Papa Francisco. Estávamos rezando pela recuperação da sua saúde e ontem assistimos a mais um gesto de bondade, quando o Papa concedeu a bênção de Páscoa e passou entre os fiéis na Praça São Pedro. Deus permitiu a ele esse gesto de despedida da forma como exerceu seu ministério conduzindo a Igreja, sempre próximo do povo, expressando seu cuidado e seu zelo apostólico. Mas nossa tristeza deve dar lugar à esperança, na certeza da vida eterna. Papa Francisco, que viveu em comunhão com Cristo e também participou da sua cruz, especialmente nos últimos dias em sua enfermidade, temos certeza que agora participa também da ressurreição do Senhor. Nestes 12 anos de ministério como sucessor de São Pedro, o Papa Francisco nos presenteou com preciosas orientações e principalmente com o seu testemunho de profunda espiritualidade, simplicidade de vida e vivência da solidariedade, especialmente para com os mais necessitados. Da paróquia Santo Antônio de Ibaté, o padre Luiz Antenor Botelho também falou sobre a morte do Papa. O Santo Padre, nascido Jorge Mário Bergoglio, dedicou sua vida ao serviço da Igreja e dos mais necessitados, sendo um exemplo de humildade, compaixão e fé inabalável. Seu pontificado foi marcado por reformas significativas e um compromisso constante com a justiça social. O corpo do Papa Francisco será velado na Basílica de São Pedro, onde os fiéis poderão prestar suas últimas homenagens. Atendendo ao desejo do próprio pontífice, ele será sepultado na Basílica de Santa Maria Maior, em Roma, em uma capela simples, refletindo sua devoção à Virgem Maria e sua preferência por uma cerimônia modesta. Em conformidade com as diretrizes estabelecidas por Francisco, será utilizado um único caixão de madeira, revestido de zinco, ao invés dos tradicionais 3 caixões. Após o sepultamento, será iniciado o período de 9 dias de luto e orações, conhecido como Novendiales, com missas diárias em sufrágio pela alma do Papa. Durante este período de luto, unimos-nos em oração, agradecendo a Deus pela vida e ministério do Papa Francisco, que sua alma descanse em paz e que seu legado continue a inspirar a Igreja e o mundo. A Câmara Municipal de São Carlos, por meio de seu presidente, vereador Lucão Fernandes, também prestou homenagem ao Papa. Entre aspas, Francisco dedicou-se incansavelmente a uma igreja mais inclusiva e acessível a todos. Seu legado de fé, amor e compromisso com a paz e a justiça permanecerá vivo nos corações e mentes de todos nós, declarou o presidente da Câmara, que ainda manifestou solidariedade à comunidade católica local. A Prefeitura de São Carlos, em nota assinada pelo prefeito Neto Donato, destacou a postura humanitária do Papa. Abre aspas. Seu pontificado foi marcado pela humildade e busca incansável pelas pautas humanitárias e de paz mundial, fecha aspas, afirmou o prefeito. É isso aí. São Carlos, assim como o mundo todo, se despede com reverência de um Papa que trouxe esperança a milhões. A fé, a coragem e o coração sensível de Francisco vão continuar inspirando o caminho da Igreja e de toda a humanidade, Ivan.
Paulo Melo, eu vou falar como católico, apostólico romano que sou. Que somos, né? Que somos, né? Mas quero dizer o seguinte, que o Papa João Paulo II marcou muito a nossa geração. E agora o Papa Francisco marcou mais ainda, com a sua humildade, com a sua simplicidade de chegar até os excluídos, os marginalizados e os distantes da igreja, né? Uma vez a repórter Gasparini da TV Globo fez uma pergunta em relação aos LGBTQIA+, para o Papa Francisco, e ele disse o seguinte: se Jesus quer eles perto, quem sou eu para distanciá-los? Olha que frase bonita. Então, quer dizer, ele sempre quis tudo muito próximo, porque Jesus disse: eu vim para que todos tenham vida. Jamais Jesus disse: eu vim para o Paulinho só, eu vim só para o Ivan. Não, eu vim para todos. Então Jesus não discriminava ninguém. Quem dirá o Papa Francisco discriminar? É um Papa de fato diferente, né? Um Papa controverso a tudo que a igreja estava acostumada, né? Ele veio para ser diferente, ele veio para colocar as escritas bíblicas em prática. Exato, né? em prática. Ele colocou em prática tudo que está escrito na Bíblia, nas escrituras, ele pôs em prática. Sim. Né? Amar o próximo, sim, construir pontes, né? E ele não construiu pontes só entre os fiéis e a igreja. Ele construiu pontes entre as religiões. Sim, a Igreja Católica Ortodoxa da Rússia, ele foi lá visitar. Então, ele construiu ponte entre as religiões que nunca haviam conversado. Ele foi lá, sentou para conversar com o pessoal. Os israelitas foi lá. Entendeu? Então, assim, com certeza é um Papa que ficará marcado na memória. E como nós terminamos a matéria, né? Todos os seus ensinamentos vão continuar inspirando. Agora, gente, não adianta vocês esperarem um Papa igual o Francisco, né? Vai ser igual, vai ser diferente. Gente, cada um tem o seu jeito. Claro. Talvez possamos ter um Papa idêntico, ou talvez possamos ter um Papa ainda melhor. Claro, por que não? Né? Então, assim, o Papa Francisco, é claro, Ivan, trouxe, principalmente aqui no Brasil, trouxe uma certa por parte amor, e tem gente que tem ódio do Papa. Por quê? Porque aqui no Brasil tá polarizada a política. Então tudo que o Papa fazia, o pessoal da direita é comunista. O Papa é comunista. Falava. Né? Não. Tivemos lá o próprio presidente argentino, Javier Milei, brigando com o Papa. Sim, né? Sim. Então, assim, para você ver, Ivan, como o ser humano tá podre. Sim. Né? O ser humano tá podre. É verdade. Né? Isso aqui, Ivan, a nossa geração não tem mais esperança. Não tem. Nós temos que cuidar das nossas crianças. Temos. Porque a nossa geração já era. Nós temos que cuidar da educação dos nossos filhos. Claro. Para ver se eles consigam crescer, ser humanos melhores. Né? Porque a nossa geração, Ivan, daqui para trás, esquece. Né? E olha que ainda nós, quem nasceu de 80 para cá, tá pegando o finalzinho de uma geração mais com melhores costumes, uma educação mais severa dos pais, dos avós, né? Ainda tá pegando o finalzinho dessa geração que vai dessa igreja, geração, né? Dependendo da denominação religiosa. Exatamente, entendeu? Então, assim, eu espero que nós teremos, né, dos 8 cardeais brasileiros que estarão lá, 2 têm uma ligação muito grande com a nossa região, com a nossa cidade de São Carlos. Um é o Dom Paulo César, o outro é o cardeal Sérgio da Rocha. Exato. Sérgio da Rocha é nascido aqui em Matão, é matonense. Ele foi pároco em Santa Eudóxia. E ele foi aqui, como é que fala quando vira padre, Ivan? No seminário? Esteve no seminário? Quando tem a solenidade de... Foi bispo. Não, quando ele virou padre, como é que chama a solenidade? Nossa, me fugiu o nome. Mas quando ele virou padre, ele é aqui na catedral.
né? Ele foi padre, não é oficializado padre, tem um nome que chama, Ivan. Poxa vida, que católico bom que nós somos, hein? Sumiu da cabeça, tá? Mas ele foi oficializado padre aqui na Catedral, Sérgio da Rocha. E o Paulo César da Costa, né? Ele era o nosso bispo anterior. Isso, antes saiu disso. daqui, foi para Brasília e tem como seu auxiliar um bispo que é ibatense. Olha só. Que é o Toninho Demarco. Que legal. Toninho tá lá como auxiliar do legal. cardeal Paulo César da Costa. Então vocês veem a ligação, né, da Igreja Católica com nossa São Carlos, com a nossa diocese, né? Isso mostra, Ivan, a importância da nossa diocese de São Carlos. Exatamente. Né? Então, daqui a pouquinho o bispo vai estar aqui com a gente, nós vamos falar mais, né? Não tem como fugir do assunto, gente. Eu sei que às vezes você fala, nossa, mas só fala do Papa. Não tem como fugir. Ordenação, é isso aí. Olha, e é tão difícil a palavra, né? Então, mas a ordenação do Sérgio da Costa foi aqui na Catedral. Como a ordenação de Dom Eduardo Malaspina foi aqui na Catedral. Exatamente. Então, a próxima matéria nós vamos falar do conclave. Sim. Dos cardeais que nós temos hoje, Ivan, que são 180, é isso, 182. Né? 182. 108 cardeais foram nomeados pelo Papa Francisco. Caramba. Um deles, Dom Paulo César Costa. Dom Paulo César Costa, né? O Sérgio da Rocha não, mas o Dom Paulo sim. Né? Então, assim, a importância, né? O quanto movimentou a Igreja Católica o Papa Francisco. Bastante. Então, gente, você esqueça a política, né? Você é católico, porque tem outras religiões que não gostam do Papa, falam mal do Papa. Tem religião que fala mal do Papa, né? Então você que é católico, esqueça a política nesse momento. Claro. Procure olhar nos exemplos que o Papa Francisco deu para nossa geração, para a humanidade, vamos dizer assim, como um todo, né, Ivan? Exato. E foram vários exemplos bons. Foram. Né? Pessoa que até a sua morte, a hora que ele sentiu que de fato ele iria deixar esse plano, Ivan, que ele fez? Ele foi lá no meio do povo. Foi lá no meio do povo se despedir do povo da igreja. Se despedir do povo com uma bênção de Páscoa, cara. Exatamente. Páscoa que é passagem, ressurreição de Cristo. Né? Que coisa. Então, assim, se quem é católico de verdade sabe o que tudo isso significou, Ivan. Com certeza sabe. E tem uma frase que o próprio Papa João Paulo II disse que se Deus é brasileiro, né? O Papa é brasileiro, acho que é isso, né? Ele tinha falado no Rio de Janeiro quando ele veio dizer, não, o Papa é carioca. O Papa falou o seguinte, perguntaram para ele... Papa João Paulo II. Não, eu vou falar do Papa Francisco. O Francisco, ele falou do argentino, né? O Papa Francisco perguntaram da rivalidade entre o Brasil e a Argentina. Aí ele falou, se o Papa é argentino, Deus é brasileiro. Deus é brasileiro. E o Papa João Paulo II falou que se Deus é brasileiro, o Papa era carioca, quando ele veio visitar o Rio de Janeiro. Legal. Essa ligação, porque o Brasil... Paulo, nós temos 180 milhões de católicos. É o país mais católico do mundo. O Papa Francisco, a primeira viagem que ele fez internacional foi ao Brasil, no Rio de Janeiro, e ele foi até a Aparecida do Norte de helicóptero, né? Desceu lá de helicóptero, porque ele também era devoto de Nossa Senhora Aparecida, por incrível que pareça, hein? Exatamente. 7h24, pode olhar aí, 7h24, e com a morte do Papa Francisco nesta última segunda-feira, aos 88 anos, iniciou-se o período de sede vacante, fase na qual o Vaticano é temporariamente administrado pelo Carmelengo, até a escolha de um novo Papa. O conclave responsável por eleger o sucessor deverá começar em 6 de maio de 2025, após o funeral e o fim do luto oficial.
A eleição será realizada na Capela Sistina, em um processo repleto de simbolismos e sigilo absoluto. Conforme estabelecido pela Constituição Apostólica Universi Dominici Gregis, apenas cardeais com menos de 80 anos têm direito a voto. Atualmente são 129 os eleitores aptos. Durante o conclave, eles permanecem isolados sem qualquer contato externo até a escolha do novo pontífice. Então, Ivan, dos 129, 108 foram nomeados pelo Papa Francisco. A votação exige maioria de 2/3 com a tradicional queima das células. Fumaça preta indica indecisão, a branca eleição. A morte do Papa Francisco, o primeiro Papa latino-americano, marca o fim de um pontificado iniciado em 2013 e dedicado a reformas pastorais e administrativas. O cardeal Kelvin Farrell Camerlengo da Igreja assume interinamente a gestão do Vaticano e organiza os preparativos logísticos para o conclave, incluindo a adaptação da Capela Sistina. A expectativa em torno da escolha do novo Papa é grande entre fiéis e líderes mundiais. O sucessor de Francisco herdará uma igreja globalizada e desafiada por questões contemporâneas como pobreza e escândalos internos. Embora o conclave anterior, em 2013, tenha sido breve, analistas preveem que o atual possa ser mais prolongado diante das tensões entre alas conservadoras e progressistas da igreja. Ô Paulo, a ala conservadora é menor, porque são os com menos de 80 anos que podem votar. Né? Porque antigamente a gente via a escolha de papas com 70 anos. Né? E agora, se eu pegar, por exemplo, Dom Paulo César Costa, ele tem 57. É um arcebispo, um cardeal novo. Sim. Claro que a gente gostaria que fosse um brasileiro, mas na minha concepção, dificilmente eles vão querer um latino-americano na sequência, entendeu? Então, claro que pode ser daqui 2 papas ser de novo, pode, mas agora, na minha concepção, eu acho que eles vão ter um olhar ou para o europeu, claro, né? Ali Itália e tudo mais, ou um africano. Eu acho que o próximo Papa vai ser italiano. Europeu ali. Eu acho. Pode ser. Na minha concepção será um Papa italiano. Pode ser, tá? sim. Mas que continue, né, esse trabalho importante de defender a igreja, né? O Papa Francisco defendeu a igreja na prática. Sim. Né? Na prática. E como você bem mencionou, né? Antes todo mundo falava do João Paulo II, né? Sim. Papa João Paulo II. Até eu acho pela questão do tiro, né? Que ele tomou um tiro, então eu acho que isso também fez com que os fiéis, né, amassem mais. E ele era um Papa Pop. Sim, ele era um Papa Pop, né? Verdade. Era um Papa Pop e tal, que também gostava de estar visitando os países, de estar perto. Ele veio aqui, acho que 5 ou 6 vezes no Brasil. Sim. Né? Sim. Teve mais de 20 anos, né? Ficou no 24 anos no papado, né? Então, assim, um dos papados mais longínquos foi do Papa João Paulo II. Porque ele foi eleito jovem, mas digamos assim. É. Né? Agora, o Papa Francisco, ele foi eleito, ele tinha 75 anos. Já um Papa velho, digamos assim. Entendeu? De fato, né? Ele ficou 13 anos. De fato as pessoas, né? A expectativa de vida é até os 80, né, Ivan? Entendeu? De fato, a expectativa de vida do ser humano é até os 80 anos, né? Mais que isso, são poucas as pessoas, né? Sim. Que conseguem viver com uma certa saúde, né? Sim. Mais que isso, né? Mas então, vamos ver, agora a partir de maio, então, né? Nós, claro, vamos vivenciar esse luto agora há pouco ali já passou imagens do Papa no caixão, né? Já apareceu ali. Então esperamos que, né, vivenciar agora esse luto e depois, Ivan, nós teremos então essa questão da escolha, né, do conclave do novo Papa. Vamos então esperar, Ivan, e ver o que vai acontecer, né? Exatamente. Espero que o melhor seja escolhido. O próprio bispo diocesano nosso estará aqui e vai falar que essa escolha é uma escolha vinda através de muita oração, através do Espírito Santo,
para que o novo Papa possa conduzir a Igreja Católica no mundo. Exatamente. Ivan, vamos então aos testemunhais, que tem um recadinho da El Cardal Parrilha Bar, o verdadeiro sabor argentino em São Carlos, localizado no estacionamento 2 do São Carlos Clube, com acesso aberto ao público. No El Cardal você aproveita um buffet completo com pratos quentes, comida japonesa e uma incrível variedade de saladas frescas. E claro, o destaque fica para o churrasco na autêntica parrilha argentina, com cortes selecionados como bife ancho, bife de chorizo e aquela picanha no ponto perfeito que você adora. Peça também pelo iFood, experimente essa delícia no conforto da sua casa. Siga @elcardal.parrillibar nas redes sociais e fique por dentro das novidades. Atenção, servidor público de São Carlos, o Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você o fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, gente, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Por isso, participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe a sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Unidos, conseguiremos dar voz aos nossos anseios e condições melhores de trabalho. Como sócio, além de ter uma entidade sólida e atuante na defesa dos seus direitos, você poderá usufruir de benefícios como assistência jurídica e convênios com universidades e diversas opções de lazer e turismo com descontos exclusivos. A meta do Sindispan é cada vez mais ampliar todas as vantagens ao associado. Sindicato forte se constrói com a sua participação contínua. Não fique só, fique com o sindicato, fique sócio. Sindispan, tudo por uma vida melhor. É isso aí, Ivan. Vamos mandar uns alôs aí, Ivan. Tem recadinho aí no Facebook. Manda pra galera aí um bom dia, hein? Vamos mandar um bom dia então, Paulo Mela, Dona Sônia Maria, minha mãe tá aqui já desejando um bom dia a todos nós. Também quero desejar um bom dia ao Ângelo Félix, que estaria aqui Angelão. hoje e vai vir na sexta-feira. Agradecer ao Angelão, né, que ia estar com a gente, mas cedeu espaço ao nosso bispo, né? Sim. Pela dada relevância do assunto. E o Angelão tem um assunto muito importante também para tratar com a gente. Sexta-feira. Sexta-feira, então, nós vamos conversar com o Angelão. Muito obrigado, viu, Angelão? Um abraço pra você, irmão. A Dona Sônia Maria gostou da sua arte, viu, Paulo? Ah, gostou? Olha lá, ficou muito bom, parabéns. Obrigado, Dona Sônia. Olha só, que mais? O Rafael Fernandes, bom dia a todos, ótimo trabalho. Ivan, meu grande amigo, tamo junto sempre. Valeu, Rafa, um abraço pra você. Beto Riso, ótimo dia a todos. Valeu, Beto. Ficou ótimo. Eu acho que ele falou também aqui, viu? Obrigado, Beto. O Edivaldo Santos, bom dia. O Beto Riso e o reitor da Aparecida, Eduardo Catalfo, que é o que está escrito aqui. Nascido em São Carlos. Nascido aqui em São Carlos, primo da minha esposa lá. Olha que beleza. Tá vendo, ó? Pega um áudio dele pra nós, Beto. Manda pra nós. A importância, tá vendo? Da Igreja Católica aqui da nossa região. Da nossa região. Pega um áudio dele falando de tudo isso, Beto, que a gente põe aqui no rádio, tá bom? Mozart Pedroso, bom dia e uma santa e abençoada semana para todos. Valeu, Mozart, obrigado. Paulo Gulo, bom dia. Os Fernandos lá também da Vila Prado, bom dia. O Neguinho lá do Cruzeiro do Sul também, bom dia. Também o Nivaldo da Cocada. Ô, Nivaldo, um abraço para você, obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. Ô, Ivan, tem aqui, ó, Gabriela Chiuzi com a gente, bom dia. Mandar um abraço pro Júlio Bernardo da CPFL. Júlio, dá um jeito nessa lâmpada pra gente, pelo amor de Deus, hein, Júlio? Está para vir aqui na São Carlos FM. Então, mas ele tá lá tentando ajudar lá, mas a lâmpada não diz que trocou, não sei se trocou. Diz ele que volta de férias a semana que vem. Então dá uma ajuda aí pra nós, Júlio. Um abraço pra você, Paulo Pagé, Kleber Ferreira Lima, também Eduardo Eufrades com a gente, Zeca Ferreira, Acenir Magalhães, Jorginho, também o Sargento Caldeira, Valdir Robles, Horácio Sanches, Miltinho Marchetti, Ludovico Corneta, Fernanda Morim, Reginaldo Ferreira, Paulo Russito, Paulo Gulo, meu querido amigo, Dr. Augusto Falvel, um abraço. Doutor, já eu ouço seu áudio que eu não consegui ouvir ainda. Meu amigo José Augusto Santana também com a gente, muito obrigado, Zé. A doutora Lara Ferraz também conosco, a Cidinha enfermeira. Bom dia a todos vocês, nós vamos pro intervalo. Tem recado aí, piloto? Vamos lá, tem aqui o do Benedito, o bom dia, o Dom Sérgio da Rocha era padre aqui,
em Santa Eudóxia, quando foi ordenado bispo. Olha lá. E também quem está nos mandando um bom dia é a Luzia Lu. Bom dia a todos, ótimo trabalho, beijos. Obrigado, Luzia Lu. Vai trabalhar e vender salgado hoje, hein? E também o nosso querido ouvinte, o José Carlos. Alô, José, bom dia, com muita alegria, meus amigos do jornal Primeira Página no ar. Ivan, Paulo, bom dia, com muita alegria. Meu eterno amigo Ronaldo Piloto, obrigado, querido. Vai Palmeiras, vamos lá. O Angelão mandou ainda aqui, ó. A vida querendo voltar ao normal, segue o Verdão. O Angelão é parmeirense? Olha só. Ave nossa. A minha mãe Cida Melo também, bom dia, que o Senhor Jesus Cristo abençoe vocês. Amém, mãe? Vamos ao intervalo, a gente volta já, piloto. Primeira Página no ar. Algumas crianças não esperam brinquedos. Elas esperam por alguém que esteja presente. E você pode fazer a diferença. Com o programa de apadrinhamento afetivo de São Carlos, você transforma futuros sem vínculo de adoção. O seu abraço vale mais. Apadrinhe uma criança ou adolescente. Ligue para 16 34 19 40 80 e saiba mais. Cidade de São Carlos. Esta inserção custou R$144 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Tonim Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindispan é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindispan. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindispan, tudo por uma vida melhor. Seu gás acabou? Chame a Nova Sangás e a entrega é imediata. Os preços são reduzidos e vão te ajudar a economizar sem abrir mão da qualidade. A Nova Sangás tem uma ampla cobertura de entrega em toda São Carlos. Ligue já no 08.0148240 ou faça o seu pedido também pelo WhatsApp 16 33 75 8101. Trabalhamos de segunda a sábado das 8 às 19 horas e aos feriados e domingos o plantão é das 8 às 13. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em 26 especialidades. Tudo isso com profissionais experientes e especialistas em suas áreas. Realiza atendimentos particulares e por meio de convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16993236139. Santa Casa Clínicas. Aqui você cuida da sua saúde e ajuda a manter os serviços da Santa Casa de São Carlos. Siga Santa Casa Clínicas nas redes sociais. Procurando mais emoção na sua vida? Conheça o CAT Valente, o clube de tiro pioneiro em São Carlos e região. Aqui você encontra segurança, equipamentos modernos e instrutores experientes para curtir e evoluir no esporte. Descubra um novo hobby. Venha conhecer. Entre em contato pelo WhatsApp 16 996208993 e siga-nos no Instagram @CAT_Valente. Tradição e excelência no tiro esportivo. Atenção, São Carlos.
A Ecovias Noroeste Paulista inicia nesta semana as obras de ampliação da rodovia Washington Luiz, ASP 310. Um investimento aguardado há anos que vai transformar a mobilidade da região com terceiras faixas e vias marginais. Durante as obras, redobre a atenção. Haverá interdições e mudanças no tráfego. Programe-se com antecedência. Avalie rotas alternativas e evite a rodovia para deslocamentos urbanos. Acompanhe tudo em @Ecovias Noroeste e no site ecoviasnoroestepaulista.com.br. É mais segurança para você, para os trabalhadores e para todos que passam por aqui. A rádio que te acompanha em todos os momentos. Agora tem aplicativo para todas as horas. Baixe nosso app São Carlos FM, disponível para Android e iOS. Ouça música, notícias e muito mais no seu celular. Baixe agora, app São Carlos FM. WhatsApp primeira página, 3419-9462. Primeira página no ar. 7h40. Pode olhar aí, 7h40. Vamos agora com as curiosidades do dia com Ronaldo Piloto. Vamos falar, já que não estão falando muito, do descobrimento do Brasil, então. Pois é, falam de Tiradentes e não fala do descobrimento do Brasil. É só nesse país isso aí. Era 22 de abril de 1500. Depois de 44 dias de viagem, a frota de Pedro Álvares Cabral vislumbrava a terra. Mais com alívio e prazer do que com surpresa ou espanto. Nos 9 dias seguintes, nas enseadas generosas do sul da Bahia, os 13 navios da maior armada já enviada às Índias pela rota descoberta por Vasco da Gama permaneceriam reconhecendo a nova terra e os seus habitantes. Parabéns, Brasil! Saúde, menstruação e fatores hormonais. É muito comum em mulheres portadoras de enxaqueca apresentarem dor nas fases pré, durante ou após a menstruação. Muitas mulheres têm as crises pioradas a partir do momento que iniciam o uso de anticoncepcionais orais. Na menopausa, muitas mulheres melhoram espontaneamente e voltam a piorar quando iniciam a reposição hormonal. Sempre importante consultar o seu médico e não vai se medicando não. Fatos históricos e jornalísticos. Aniversário de morte de Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos. Em 1994, faleceu Richard Nixon, presidente dos Estados Unidos, que renunciou por causa do escândalo Watergate. Ecológicas e rurais, dia do planeta Terra. Ei, maravilha, hein? Essa terra que estão acabando e destruindo com ela, hein? Teve até um astronauta que disse, olha, de cima, se você visse que a Terra é protegida por uma finíssima e delicada camada, o ser humano não faria as loucuras que ele faz aqui dentro desse planeta. No início, os homens pensavam que a Terra era o centro do universo, com o Sol girando ao redor do planeta. Mais tarde, vimos que nosso planeta é apenas mais um, diante da vastidão do universo. A Terra tem 510 milhões de quilômetros quadrados de superfície, cerca de 71% correspondem aos mares e apenas 29% são continente. É interessante que é mais ou menos a quantidade de água que o corpo humano também possui. Estima-se que o planeta tenha cerca de 5 bilhões de anos. Entretanto, poucos séculos foram necessários para que o homem comprometesse e destruísse muito do meio ambiente do planeta. Dia da Comunidade Luso-Brasileira. O Dia da Comunidade Luso-Brasileira foi criado pela Lei número 5.270/67 para ratificar e comemorar os laços de amizade que unem Brasil e Portugal. Muito mais do que os aspectos históricos e da língua, os países estão unidos por uma identificação cultural que a globalização tem tornado ainda mais forte. Dia da Força Aérea Brasileira. Força Aérea Brasileira, a FAB, é responsável no ar pela defesa do território brasileiro, realizando voos de observação ou ataque. É a maior força aérea da América Latina, gente. Imagine isso. Nem Argentina, nem Bolívia, ninguém tem uma força aérea maior do que a nossa, em contingente, número de aviões e principalmente em poderio de fogo. Então a Força Aérea é poderosa aqui na América Latina. Por último, hoje é dia de São Sotero. Napolitano de origem, foi eleito Papa em 161, substituindo a Santo Aniceto. Depois de um pontificado fecundo, em que manifestou zelo e compaixão pelos pobres, teve a glória de derramar seu sangue por nosso Senhor Jesus Cristo durante a perseguição do Marco Aurélio. Essas são as informações e curiosidades do dia.
na São Carlos FM. Todos os detalhes, dúvidas e orientações para você fazer a sua declaração com segurança e tranquilidade. No ar, Encarando o Leão, com Edgar Andreassi Moreira, aqui na 107,9 FM. Olá, ouvintes da São Carlos FM. Estamos de volta. Imposto de renda. O leão está sempre com fome. Hoje vamos abordar o tema da declaração em conjunto ou separado. Muito raramente, declarar em conjunto vai oferecer alguma vantagem ao contribuinte. A principal razão é que pode-se utilizar o desconto padrão nas duas declarações, ou ao menos se utilizar o desconto padrão em uma delas, fazendo a do contribuinte que tem maior renda pelo modelo completo, utilizando todas as deduções permitidas. Feito em conjunto, rendimentos que até estavam isentos durante o ano podem ser levados a maiores alíquotas de contribuição. Só seria vantagem se as despesas médicas que não têm limite de dedução fossem muito grandes durante o ano, reduzindo a base de cálculo para alíquotas menores. Entre ter grande valor de despesas médicas e pagar um pouco de imposto, preferimos a segunda opção. A São Carlos FM vai ajudar você a fazer a sua declaração de imposto de renda. Mande uma mensagem para 3412-9700. Anotou? 3412-9700. Com a São Carlos FM, o leão fica manso. Primeira página no ar, 107.9. 7h45. Pode olhar aí, 7h45. Vamos com as notícias da região. Pois o vice-prefeito de Ibaté, Paulo Melo, Damião Souza, utilizou as redes sociais para criticar o volume de apreensões e multas aplicadas pela Polícia Militar em Ibaté. Segundo ele, trabalhadores estão sendo penalizados de forma indevida e veículos legalizados têm sido recolhidos sem justificativa clara. Em resposta a um morador, Souza afirmou estar indignado com a situação e garantiu que buscará esclarecimento junto ao comando da corporação, embora tenha ressaltado que a PM é subordinada ao Estado de São Paulo e não à administração municipal. Damião anunciou que pretende se reunir com o comandante da Polícia Militar local nesta terça-feira para discutir o aumento das abordagens e penalidades no município. Ele reconheceu o papel da polícia na segurança e fiscalização do trânsito, mas defendeu que as apreensões ocorram apenas quando há infrações comprovadas. Entre aspas, deve haver apreensão sim, mas quando o condutor faz algo errado dentro da lei de trânsito, declarou. O vice-prefeito de Ibaté também mencionou que após um período de calmaria, as reclamações voltaram a crescer. Ele alertou que para a importância de um equilíbrio entre a atuação policial e o respeito aos direitos dos cidadãos. Ele disse: não podemos interferir no trabalho da polícia, mas também não podemos aceitar vir aqui e ficar só multando o trabalhador. É isso aí, as declarações de Damião repercutiram nas redes sociais e entre moradores de Ibaté, reacendendo o debate sobre a atuação da Polícia Militar e os critérios adotados na fiscalização do trânsito. Até o momento, a corporação da Polícia Militar não se pronunciou oficialmente sobre o caso. Deveria agradecer, né? Paulo, na minha concepção, ele está fazendo acusações graves da Polícia Militar, que está agindo em cidadão do bem, tipo multando. Gente, a polícia segue lei. Isso aqui foi o seguinte, teve um caso lá em Ibaté, de um veículo que o condutor, né, fez uma denúncia na rede social de que a polícia e a guarda municipal, né? E, na verdade, quem abordou o veículo foi a guarda municipal. Fizeram uma apreensão errada, errônea, porque o carro era rebaixado, mas no documento tinha autorização de ser carro rebaixado. É isso aí que o condutor foi lá, usou a rede social, postou isso aí. Vem o vice e faz esse comentário. Aí o condutor falou: não, quem fez a abordagem não foi a Polícia Militar, foi a guarda. Entendeu? Então aí, depois dessa declaração, ele ainda fala que também vai conversar com o prefeito e com o secretário de segurança para ver o que está acontecendo com a guarda também.
Nós precisamos tomar cuidado. Por quê? Porque nós temos que tomar cuidado com a politicagem nesses casos. Sim. Nós precisamos averiguar o que de fato ocorreu. Não podemos emitir. Eu sempre falo para você, Ivan, matéria policial, você não emite juízo de valor. Sim. Você apenas noticia. Você tem que buscar ver o que está acontecendo, né? Para depois você ter um juízo de valor. Olha, foi recolhido por causa disso, disso e disso. Olha, não foi recolhido por causa disso, disso e disso. Então, de fato, Ivan, aumentaram-se muitas abordagens de trânsito em Ibaté. E muitos trabalhadores, que é o que a população de Ibaté tem reclamado bastante, têm tido seus veículos recolhidos. Agora sim, eu vou dar minha opinião, e você sabe que eu sou polêmico. Sei. Sendo trabalhador ou não, você tem que estar em dia. Tem que estar seguindo a lei. A sua CNH tem que estar em ordem e o CRLV do veículo tem que estar em ordem. Se estando em ordem, tá ponto. Certo. Ela estando com a licença paga, ela tendo o farol certinho, ela tendo a seta certinha, o pneu em ordem, não vai ter problema. Trabalhador ou não vai ter problema. Sim, né? Sim. Agora, fica com esse mimimi, que tá recolhendo moto de trabalhador, que não sei o que. Gente, é só andar em dia. Já é. É só andar em dia. Mas eu não tenho dinheiro para pagar a licença. Anda a pé. Anda a pé. Eu vejo grupos de WhatsApp, Paulo Melo, pessoas falando, olha, cuidado que tem comando em tal lugar. Cuidado por quê? Entendeu? Passa lá se tá tudo certo. Claro, então problema. Assim, gente, vocês me desculpam, tá? Eu tenho uma opinião muito oposta à maioria, porque eu vi nas redes sociais comentando. Eu acho que se você tá em dia, você não tem o que temer. Não tem problema nenhum. Quem não deve? Não teme. Sendo trabalhador, né? Igual eles falam, não, porque eles falam, só está multando o trabalhador. E o vice errou. O vice deveria ter tido essa postura. Que eu estou tendo agora. Se aprofundar. Mas o que o Paulo falou politicamente é ruim. Né? E dane-se, né? É só andar em dia, ter o seu documento em dia, a sua CNH em dia, nem a polícia nem a guarda municipal vai arrumar rolo com você. Não vai. Né? Agora, se você tá com seu licenciamento irregular, vencido, eles vão recolher seu carro. Se você tá com a sua CNH vencida, você pode chamar outro condutor e ele vai levar seu carro embora. Mas você vai ser multado e não vai poder dirigir mais. Exatamente. Gente, vocês esqueceram quando vocês foram tirar a carta que vocês tinham o livrinho lá para ler, a legislação do trânsito? Tá tudo escritinho lá. Exatamente. A polícia e a guarda hoje não estão inventando nada. Tá escrito lá. Exato. É só você pegar o livrinho da autoescola que você vai ver que tá lá. Acabou. E aí, na hora que um bandido entrar na sua casa, vai ligar para quem? Entendeu? É o que eu falo. Então, vamos com calma. Como o Paulo disse, vice-prefeito, se aprofunde um pouquinho mais na história, no que aconteceu, para depois tomar essas declarações aí que foram feitas nas redes sociais. O padre Luiz Botelho está escrevendo lá. De fato, algumas pessoas têm reclamado que tem sido a Guarda Municipal. A Guarda Municipal hoje, padre, tem essa atribuição. Tem lei. A Câmara Municipal aprovou para a Guarda Municipal. Aliás, entre as atribuições da Guarda Municipal lá atrás, quando ela foi instituída, estava a questão do trânsito. Aqui em São Carlos mesmo, a Guarda Municipal também faz trânsito. Faz. A gente precisa, viu, padre? A gente precisa parar de pensar que a Guarda Municipal só cuida de prédios públicos e praças públicas. Isso já é lá no passado. Isso foi lá no passado, mudou muito. Porra. As atribuições da Guarda Municipal mudaram. E hoje eles podem sim atuar no trânsito, atuar na criminalidade. É flagrante, Ivan. Até você e eu podemos atuar. Uma situação que é pega em flagrante, se você der conta de segurar lá o criminoso até a chegada da polícia, você pode. Claro, e quantos casos já aconteceram isso? Entendeu ou não? Então, assim, é claro que ninguém vai se arriscar, né? De ser herói, né? Eu não sei um personagem aqui que tem em São Carlos que se arrisca de vez em quando. Mas ninguém é tonto. Ninguém tem peito de aço de ficar se arriscando normalmente. Quantas vezes uma mulher sofrendo violência doméstica chamou a Guarda Municipal? Exatamente. E foi socorrida. Então. Então, gente, vocês me desculpam, essa é a minha opinião. Eu acho que o vice-prefeito de Ibaté tá certo, né, em buscar apurar, mas ele não pode colocar em xeque a atuação da Polícia Militar e nem da Guarda Municipal, né? Lembrando não que pode. ele disse... Por politicagem, não. Agora, se tem
Se tem alguma denúncia de abuso de poder, aí é outra história. Outro papo. Aí é outra história. Agora, ele falou que, que o poder da polícia é do governo do estado, mas tem que lembrar ele que o poder da guarda é da administração que ele faz parte. 7 horas e 54 minutos. Não, eu disse para falar que não tem sido a PM, mas sem juízo de valores e que aumentou muito esse ano, mas sei que tem que ser segundo a lei. Sim, de fato aumentou mesmo. A abordagem policial, tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal, de fato aumentou mesmo. Sim. Né? Antigamente não se tinha o volume que se tem hoje, né? Mas aí são políticas públicas, né? Hoje nós temos uma Secretaria de Segurança Pública, um secretário de Segurança Pública que está atuando em cima, né? Antigamente, de fato, Ivan, era bem pouca essas operações. Hoje você vê direto. Mas, Paulo, eu aqui de São Carlos, olhando para Ibaté, vejo uma Ibaté mais segura. Não é melhor ter uma sensação de segurança? Eu sou dessa opinião. Ué? Eu sou dessa opinião. Eu acho importante, né, a atuação tanto da Polícia Militar quanto da Guarda Municipal. Eu acho importante para trazer o que você acabou de falar, a sensação de segurança. O que eu acho errado são abusos, Ivan. Sim. Se tiver abusos, como o vice-prefeito mencionou, aí tá errado. Tem que ser apurado. Tem que ser apurado. Agora, sim, se a pessoa tomou multa porque estava com documento irregular, não há nada o que fazer. Vai lá e arruma o documento. Paga, tá? Todo mundo tem que pagar. Todo mundo paga. Não tem. Regulariza e já era. Acabou, entendeu? Essa é a minha opinião. 7 horas e 55 Vamos pro giro minutos. policial, então? Fazer um girinho policial, piloto? Tá pronto aí? Então bora. Giro policial. Na noite de segunda-feira, Paulo Melo, um engavetamento envolvendo 4 carros provocou lentidão na rodovia Washington Luiz SP-310, na altura do Jardim Cruzado, em Ibaté. O acidente aconteceu na pista sentido interior capital, em meio ao intenso fluxo de veículos no retorno do feriado. De acordo com as informações apuradas, os veículos trafegavam na mesma direção quando houve uma sequência de colisões. Os ocupantes, em sua maioria, famílias que voltavam para casa, não se feriram, apesar dos danos materiais. A concessionária Ecovias Noroeste Paulista, responsável pela rodovia, foi acionada para prestar assistência no local. As equipes realizaram a sinalização da área e auxiliaram na remoção dos veículos, garantindo a fluidez do tráfego. O trânsito ficou comprometido por alguns instantes, mas a situação foi rapidamente controlada. A Polícia Rodoviária esteve presente e registrou a ocorrência, que agora será investigada para esclarecer as causas do acidente. O feriado de Tiradentes deste 21 de abril ficará para sempre marcado na memória de um casal de Ibaté, da Doula Juliana Borges e da equipe da Unidade de Suporte Avançada USA do SAMU. Às 10 horas e 27 minutos desta última segunda-feira, a pequena Cecília veio ao mundo de maneira inusitada no banco de passageiros de um carro, em plena Avenida Bruno Ruggiero, no Jardim Santa Felícia, em São Carlos. A chegada repentina da bebê colocou em ação uma rede de apoio rápido e eficiente. A mãe, com a força e serenidade que o momento exigia, contou com o suporte essencial da doula, enquanto o pai viveu emoções intensas diante do nascimento inesperado. A equipe do SAMU, formada pelo médico Alan César, enfermeira Wanda e o condutor Daniel, chegou a tempo de prestar todo o suporte necessário e garantir a segurança da mãe e da recém-nascida. O episódio comoveu a todos os envolvidos e revelou a força do instinto materno, a sensibilidade dos profissionais de saúde, a importância da atuação em equipe. Cecília nasceu saudável e seu parto já é considerado um verdadeiro símbolo de superação e cuidado. Agora a família celebra o início da vida da bebê com uma história para contar que vai muito além do comum. Um nascimento que uniu amor, coragem e dedicação em um feriadão que jamais será esquecido, Ivan. Um homem de 37 anos, Paulo Melo, identificado como RCB, foi capturado por policiais militares na noite do último domingo em São Carlos, após ser localizado na rua Vicente de Carvalho, no bairro Vila Lutifala. Ele estava foragido do sistema prisional desde março, quando rompeu a tornozeleira eletrônica e não retornou à penitenciária após o benefício da saída temporária. De acordo com o BO registrado no plantão policial, a abordagem ocorreu por volta das 19h10.
10, durante o patrulhamento da PM nas imediações da residência do procurado. Ao ser abordado, o homem tentou enganar os agentes, se apresentando com o nome do irmão, mas foi reconhecido pelos policiais que já o conheciam. A consulta ao sistema do Centro de Operações da Polícia Militar, o Copom, confirmou o status de procurado por abandono do cumprimento de pena. O foragido havia deixado a prisão no dia 11 de março de 2025, com o retorno previsto para o dia 17 do mesmo mês, mas não compareceu. É isso aí, agora às 7h59, um professor de 35 anos foi atacado por 2 cães pitbull na noite deste domingo, no bairro residencial Parque Douradinha, aqui em São Carlos. O caso ocorreu por volta das 19h40, quando a vítima estacionava o carro no cruzamento das ruas Maria Aparecida Jacinto de Moraes e Orquídea Reis Ortega. Segundo o boletim de ocorrência registrado pela Polícia Civil, os animais pertencem a um morador da região e estavam soltos na via. Sem chance de reação, o professor foi surpreendido pelos cães e agredido durante cerca de 5 minutos. Ele sofreu uma mordida no joelho esquerdo e só conseguiu se livrar após a intervenção de sua namorada. A mulher, ao ouvir os gritos de socorro, correu até o local e conseguiu atrair a atenção dos cães, criando uma brecha para que o companheiro entrasse no veículo e se protegesse. Após o ataque, a vítima recebeu atendimento médico e passa bem. 8h em ponto, pode olhar aí, 8h, e na noite deste domingo, um princípio de incêndio mobilizou o Corpo de Bombeiros em uma residência localizada na rua João Pedrino, no bairro Botafogo, aqui em São Carlos. As chamas tiveram início em um dos quartos no andar superior do imóvel, atingindo parte da mobília. Apesar do susto, ninguém ficou ferido. As causas do incêndio ainda são desconhecidas e serão investigadas. De acordo com os bombeiros, quando a equipe chegou ao local, o fogo já estava quase controlado, mas foram adotadas todas as medidas de segurança para evitar novos focos. A corporação realizou o corte da energia elétrica, isolou a área afetada e retirou os moradores da casa como precaução. A atuação rápida impediu que o incidente tomasse maiores proporções. Não houve necessidade de encaminhamento de vítimas ao hospital. 8h em ponto, pode olhar aí, 8h, uma mulher em situação de rua foi resgatada pela Guarda Civil Municipal de Ibaté na manhã de ontem, após se perder em um canavial próximo à usina Tamoio. Segundo a corporação, ela caminhou por horas durante a madrugada até ser localizada já em estado de desidratação. O chamado foi atendido por volta das 11h47, quando a central da guarda recebeu informações de um motorista da usina sobre a presença de uma pessoa perdida na plantação. A equipe deslocou-se até o atingido prédio da concessionária Triângulo do Sol, ponto de encontro com o denunciante, e seguiu com ele até o local onde a mulher foi encontrada. De acordo com os guardas, a mulher relatou que passou a noite anterior na praça da cidade e, ao sair andando, entrou no canavial, perdendo-se entre as plantações. Sem alimentação ou água, ela caminhou até ser socorrida. Após o resgate, a mulher foi levada ao hospital municipal, onde recebeu atendimento médico, alimentação e permaneceu em observação. A prefeitura de Ibaté ainda não informou se ela será encaminhada para algum serviço de assistência social. 8h, chegou aquela época do ano, declarar o imposto de renda. E aí vem a correria, caça aos documentos, senhas, acessos e a dúvida se está tudo certo. Mas calma, tem um jeito muito mais rápido, seguro e prático de você fazer isso. É com o certificado digital da CISC. Com ele, você acessa o portal da Receita com sua identidade digital, importa os dados da declaração anterior e preenche tudo com muito mais agilidade. Sem estresse, viu, Ivan? Sem complicação e com o suporte de quem entende do assunto. Então, se você for fazer o seu imposto de renda, passa lá na CISC, agende seu horário pelo telefone 16-99621-9588. A CISC, parceira do empresário, amiga do consumidor. Paulo Melo tem um recadinho pro ouvinte da São Carlos FM do CAT Valente, o clube de tiro esportivo pioneiro em São Carlos, com o foco de oferecer uma experiência única na prática e competição de tiro. No CAT Valente, eles proporcionam um ambiente seguro com equipamentos modernos e instrutores altamente qualificados, garantindo a melhor experiência para todos. Através do tiro esportivo, os membros desenvolvem habilidades de concentração, precisão e disciplina, além de aproveitar um hobby emocionante e desafiador. A segurança é a grande prioridade do CAT Valente. Lá eles buscam sempre a excelência técnica, respeitando as leis e, claro, promovendo a inovação. Se você procura por uma atividade que traga benefícios para a sua saúde física e mental, vá conhecer o CAT Valente ou
ou entre em contato pelo WhatsApp 16 996208993, 16 996208993. Siga o Cate Valente no Instagram, @KT_Valente. Cate Valente, onde tradição e excelência se encontram no tiro esportivo. 8h03. Dani Tomasi, bom dia, com as graças de Deus, em oração pela fase que nós católicos estamos vivenciando. Berta e Adete de Baté, bom dia. Evandro Pinto aqui de São Carlos, bom dia. Ivan? Muito bom dia, Adriana Nagasako tá aqui desejando um bom dia pra gente, desejando um bom dia e dizendo que o Dom Luiz tá chegando, viu? Legal. Tá chegando aqui, então quero mandar um bom dia para ela, quero mandar um bom dia também para Patrícia, que é professora na Rede Municipal de Ensino. Muito obrigado pelo carinho, muito obrigado pela audiência. Ronaldo Piloto, tem recado? Vamos lá, o Jorjão também passando por aqui. Valeu, Jorjão, super abraço para você. E a Maria Augusta, que nos mandou um bom dia também. Muito obrigado pela sua audiência. O padre Luiz Botelho ainda fala: bom dia, Paulo Melo, Ivan, Piloto e demais amigos da Rádio São Carlos FM. Parabéns pelo jornalismo sério e imparcial. Parabéns pela camisa, viu, padre? Gostei. E vocês que são católicos aí, só uma curiosidade. Vocês sabiam que há uma profecia do São Malaquias a respeito do último Papa? Sabia disso? O dia 21 de abril de 2025 será lembrado, né, como a data que sacudiu os alicerces do Vaticano. Foi a morte do Papa Francisco, o 112º pontífice segundo as profecias de São Malaquias, que reacende uma das previsões mais inquietantes da Igreja: a chegada do último Papa, conhecido como Petrus Romanus, que governaria a Igreja nos tempos finais. Será que essas visões vão se concretizar? Uns até dizem, será que ele seria o último? Então ele era o Petrus Romanus disfarçado? Ou seria ele o precursor do próximo que vem? Fica a curiosidade. Intervalo, Piloto, a gente volta já com o bispo diocesano Dom Luiz Carlos Dias, que já está aqui em nossos estúdios. Você está ouvindo Primeira Página no ar. Algumas crianças não esperam brinquedos. Elas esperam por alguém que esteja presente. E você pode fazer a diferença. Com o programa de apadrinhamento afetivo de São Carlos, você transforma futuros sem vínculo de adoção. O seu abraço vale mais. Apadrinhe uma criança ou adolescente. Ligue para 16 34 19 40 80 e saiba mais. Cidade de São Carlos. Esta inserção custou R$ 144 aos cofres públicos municipais. Seu futuro lar espera por você no Residencial Amari. Lotes a partir de 242 metros quadrados com condições especiais de pagamento, financiamento direto com a incorporadora ou financiamento bancário em até 240 meses. Conheça e surpreenda-se. Plantão de vendas no local todos os dias, das 9 horas às 17h30. Descubra o lar dos seus sonhos. Autos da Miguel Petroni, ao lado do Toninho Hipermercado. Telefone e WhatsApp para mais informações: 16 3362 1234. Sorria, sorria toda hora, sorria todo dia, sorria para o mundo, sorria pra economia, sorria pros amigos, sorria para a vida. Vem sorrir com a gente no supermercado que você sempre quis. Já o serve, o supermercado da família feliz. Servidor Público de São Carlos. O Sindipam é o seu representante legítimo e precisa que você fortaleça para obter ainda mais conquistas e benefícios. Para isso acontecer, contamos exclusivamente da contribuição dos sócios. Participe da vida do Sindipam. Opine, denuncie, compartilhe sua vivência no ambiente de trabalho e construa conosco uma entidade forte, representativa e compromissada com o Serviço Público Municipal de São Carlos. Sindipam, tudo por uma vida melhor. Nova Sangás, qualidade e preço baixo é aqui. Ligue agora, 08.014-8240. Conte com a Nova Sangás. Segunda a sábado, das 8 às 19 horas. Feriados e domingos, o plantão é das 8 às 13 horas. Nova Sangás. Quando precisar, já sabe. Ligue 08.014-8240. A entrega é rápida, com garantia de qualidade e o menor preço da região. Nova Sangás.
A Santa Casa Clínicas está de casa nova, na rua 15 de novembro, número 921, anexo à Santa Casa de São Carlos. O local fica a poucos metros do prédio antigo. A Santa Casa Clínicas é uma clínica especializada para cuidar da sua saúde, oferecendo atendimento clínico, cirúrgico e exames em diversas especialidades. Realiza atendimentos particulares e convênios. Marque sua consulta pelo fone 163509-1200 ou pelo WhatsApp 16-99323-6139. Está precisando de caçamba? A Brasil Caçambas tem a solução. Atendemos com eficiência, transparência e agilidade, oferecendo caçambas de 3, 4 e 5 metros para sua obra ou reforma. Brasil Caçambas, atendendo você com o melhor preço e a eficiência que você precisa. Solicite já a sua pelo telefone e WhatsApp 16 33 75 15 15. Brasil Caçambas, rapidez e qualidade no descarte de entulho. São Carlos FM. Música, notícia, entretenimento e muito mais na palma das suas mãos. Baixe agora mesmo e viva essa experiência todo dia, o dia todo. Disponível para Android e iOS. App São Carlos FM no Play Store. WhatsApp primeira página 3419-9462. Primeira página no ar. No Primeira Página no Ar, Primeira Página no Ar, entrevista do dia. 8h10, pode olhar aí, 8h10. Agora nós vamos com a entrevista do dia. Nós estamos com o bispo diocesano de São Carlos, Dom Luiz Carlos Dias, que vai falar um pouquinho comigo e com você em relação a tudo o que aconteceu ontem da morte do Papa Francisco. Ô Ivan, primeiramente eu gostaria de agradecer o Padre Rubens pela agilidade, né? A gente havia mandado algumas perguntas ontem e agradecer ao bispo, porque tem um compromisso daqui a pouco, mas fez questão de estar presente com a gente. Muito obrigado, bispo. Muito bom dia, então, aos rádio ouvintes. Eu cumprimento aqui também a mesa, ao Paulo, ao Ivan, ao Ronaldo, né? Estamos aqui à disposição, né? Depois de um dia, de termos sido surpreendidos ontem com a notícia triste do falecimento do nosso querido, nosso amado Papa Francisco. Então, agora nós estamos aí absorvendo essa notícia, né, essa perda e claro que evidentemente diante de Deus, rezando, toda a igreja reza nesse momento, e é um momento assim da atuação do Espírito Santo dentre nós, né, nos ajudando assim primeiramente a absorver essa notícia, sobretudo iluminados pela ressurreição de Jesus, grande fonte de esperança para todos nós, não é? E vamos agora dar os passos necessários até o funeral do Papa e aguardarmos posteriormente, né, a eleição de novo. O bispo, nós temos 2 cardeais que estarão presentes lá no conclave, né? Já vamos falar do conclave, daqui a pouco nós vamos voltar sobre as celebrações dos fúnebres, né, Ivan? Mas vamos falar e nós mencionávamos agora há pouco da força e da importância da Igreja Católica aqui da nossa região. São várias figuras daqui da nossa região, que já estiveram aqui na nossa região, que estão fazendo parte desse cenário agora de conclave, de morte do Papa. Nós temos o nosso bispo anterior, que virou cardeal, que estará presente no conclave. São Paulo César Costa. Exatamente. Nós temos o Sérgio da Rocha, que é da nossa região, também cardeal, que estará. A Diocese de São Carlos tem uma importância muito grande, né? Dentre essas situações católicas daqui do nosso país e até lá no Vaticano, né, padre? Bispo. Isso, olha, nossa diocese, ela foi erigida, o termo canônico usado, né, em 1908, né? Então, uma diocese mais que centenária. E é uma diocese que teve uma missão, pelo menos a minha leitura, depois que cheguei aqui, compreendendo bem, a missão de, aos poucos, ir fundando novas igrejas, porque o território era muito grande, né? Foi fundado no contexto aí, foram as primeiras dioceses erigidas no estado de São Paulo, que até então era só, todo o estado de São Paulo pertencia à diocese, não é que a diocese de São Paulo.
Bom, então, desde então, com o território da diocese, nesse vasto território da diocese de São Carlos, foram sendo erigidas novas igrejas particulares, né? Bom, na nossa história nós temos aí muitos padres, inclusive muitos bispos, né? Nós temos 13 bispos oriundos do nosso clero, mais outros 2 nascidos dentro do nosso território, que são padres que foram ordenados bispo, mas eram de congregações religiosas, né? E dentre esses temos Dom Sérgio da Rocha, né? Que é hoje arcebispo primaz do Brasil, né? Lá de Salvador, e participará. Ele inclusive tem um cargo importante, né? No Vaticano nesse período, que é que ele compõe aquele grupo dos 9, erigido pelo Papa Francisco, 9 cardeais, estabelecido pelo Papa Francisco para auxiliá-lo, né? Sobretudo na reforma da Cúria, que foi uma das tarefas entregues pelo Papa Francisco, né? E Dom Paulo César Costa, que foi bispo aqui por 4 anos, meu antecessor, e depois foi transferido para a Arquidiocese de Brasília e ali também recebeu o título de cardeal, né? Então ambos participarão desse processo. Aliás, o bispo auxiliar dele é o Toninho Demarco, que é de Baté. Isso, justamente. Toninho Demarco, um dos bispos oriundos aqui do nosso clero, né? Então, justamente, né? Então, nossa diocese de São Carlos realmente tem uma grande relevância na história recente da igreja, especialmente aqui no estado de São Paulo e de maneira toda particular nessa nossa região aqui. Ivan? Dom Luiz, como o senhor avalia o legado espiritual e pastoral deixado pelo Papa Francisco, especialmente no contexto da igreja no Brasil e da atuação das dioceses como a de São Carlos? Olha, realmente analisar assim rapidamente um papado, né, de 12 anos como o Papa Francisco não é fácil, né? Mas tem algumas características. Eu acho que primeiramente é bom observar a pessoa do Papa Francisco, né? Então, né, ontem, né, nós tivemos assim várias análises, né? Eu ouvi muita coisa do ponto de vista tanto de análises aqui realizadas por jornalistas brasileiros, como também lá da RAI. Eu tive sintonizado na RAI também, a TV italiana. Primeiramente a pessoa dele, acho que temos que olhar para a pessoa dele. Alguém, ele era religioso, jesuíta, né? E foi eleito Papa, né? Depois do seu trabalho lá em Buenos Aires, onde se tornou cardeal, e depois já estava na sua emeritude, tinha passado 75 anos, mas foi eleito Papa, né? E ele chegou e não mudou a sua maneira de ser, com a sua austeridade, com a sua simplicidade, com a sua espiritualidade, com a sua maneira de ser, né? Ele levou isso para o papado. E mudou, a partir disso, uma série de procedimentos e protocolos de até então, que eram algo assim que vinha sendo estabelecido de séculos, né? Algo consolidado. Mas ele foi aos poucos transformando e impondo a sua maneira de ser, né? E era alguém que valorizava muito as relações pessoais, particulares, né? Ele, por exemplo, tinha muito apreço aí pelos funcionários, quando ocorria alguma coisa, ele fazia-se presente. Depois também é alguém que vivia a fé não dentro de 4 paredes, mas ele estava sempre atento à realidade. Por exemplo, no cargo de Papa, que olha para o mundo, ele estava sempre atento, né, às guerras, estava atento a realidades como dos migrantes, estava atento à questão dos pobres. Ele atuava junto aos movimentos populares, né, mundo afora. E ele estava atento à nossa economia, procurando, e aí vem já as suas ideias, né? Procurando impor um humanismo, porque nós temos um sistema hoje em que no centro não está mais o ser humano, está o capital, sim, o lucro, né? Então ele era um feroz crítico desta perspectiva, né? E ele, então, podemos até falar que do ponto de vista da sociedade, ele contribuiu, né, a meu ver assim, para repropor um novo humanismo, colocando o ser humano no centro, propondo um desenvolvimento integral, que, digamos assim, que pudesse propiciar melhores condições para aqueles que estavam nas periferias e descartados, né? E ele tinha uma palavra muito interessante também, tanto para os jovens quanto para os idosos, que são 2 faixas etárias
na sociedade que muitas vezes tem muitas dificuldades, olha a educação no Brasil, né? Olha a situação dos idosos, né? Então ele mostrava a necessidade de uma interação necessária, uma inter-relação entre as gerações, né? E isso era benéfico para toda a humanidade, né? Então tudo isso mostra, são elementos que eu estou colocando aqui rapidamente, mas apontando para esse humanismo dele, né? E trazendo as mulheres. Ele assumiu também as questões assim de grupos minoritários da sociedade, não é? Até tocando em assuntos às vezes que eram até meio proibidos do ponto de vista da igreja, ou que não tocavam no assuntos, como a questão de LGBT, por exemplo, né? Então, a questão dos casais, recasados. Então ele foi um papa que procurou realmente estabelecer também pontes, e do ponto de vista da igreja, de ter uma perspectiva inclusiva e ao mesmo tempo impulsionando a igreja para uma saída missionária, indo às periferias que chamava existenciais geográficas. Sim. Ontem o senhor realizou uma missa de sufrágio aqui na catedral, meio-dia foi. Ao meio-dia, né? Justamente. E como agora a Diocese de São Carlos vai trabalhar nesses dias de luto do Papa Francisco, qual foi a orientação que o senhor passou para os nossos padres, para o clero e para todos os fiéis da Igreja Católica? Bom, primeiramente é um momento assim de vivermos esse luto, né? Porque nós ficamos todos muito tristes. A igreja perde o pai, né? Perde o pai, é isso que eu ia falar. Eu ia usar justamente esta imagem, né? Que eu acho que é muito clara para todos nós, né? A igreja perdeu um pai, porque o pai, o bispo de Roma, né? Que é o Papa, ele é o pai da igreja, né? É um grande pai. E esse pai apontou muitos caminhos importantes para todos nós, né? Então, primeiramente, é viver esse luto com muita oração, né? E interessante que ele faleceu no primeiro dia da oitava da Páscoa, né? A oitava da Páscoa que é? Quer dizer, é o dia da ressurreição celebrado e estendido por uma semana, né? É isso. Então, ele morreu no dia da Páscoa, né? Na igreja nós falamos que os santos morrem sempre aos domingos, né? Interessante isso aí, né? Ele, dia da Páscoa, então fez a sua Páscoa um dia da Páscoa, por excelência, né? Então esse é um grande alento para nós, né? Então somos chamados realmente a rezarmos muito nesse período, né? A meditarmos sobre tudo aquilo que ele nos ensinou, que ele legou para todos nós como igreja, para que nós nos revigoremos, né, nesse período, perdendo o Papa, e depois também rezando, pedindo ao Espírito Santo que conduza a igreja que nesse período, né, de vacância, e sobretudo já em vista do seu sucessor também, né? Dom Luiz, o senhor falou do sucessor. Na sua visão, quais são os maiores desafios que o próximo pontífice enfrentará, sobretudo diante de temas como inclusão, modernização da igreja, diálogo com a sociedade contemporânea? Acho que o Papa Francisco, ele deixou um legado, né? Ele até gostava de citar uma expressão assim, processos, né? Ele iniciava processos. Ele iniciou o processo de renovação na igreja. Ele levou avante um processo de renovação na administração da igreja, na Santa Sé, né? E ele iniciou alguns processos de missionários, né? Então ele ajudou a igreja a perceber que ela não deve também ser missionária, ela é missão. Então, ele colocou a missão como ponto de início e chegada da igreja, né? Digamos assim, né? Então toda a revolução dele, toda a transformação, tudo aquilo que ele foi um grande processo de transformador na igreja, parte dessa missão, dessa palavra missão, anunciar Jesus, testemunhar Jesus Cristo, mas de uma forma concreta, junto aos pobres, junto aos sofredores, né? Fazendo misericórdia, levando a misericórdia de Deus, levando um outro rosto de Deus para as pessoas, né? Então tudo isso, o diálogo, construir pontes, derrubar muros, né? Tudo isso. Então essas perspectivas são fundamentais para a igreja e para o mundo, né? Porque nós estamos numa época, ele falava muito do perigo de uma terceira guerra mundial fragmentada, né? Lembra? E ele propunha paz, né? E ele sempre estava atento, né, a essas realidades. E ele, nesse período da guerra, última guerra ali de Gaza, na faixa de Gaza, ele ligava todos os dias para alguém da paróquia, que tem uma paróquia católica ali.
todos os dias para se informar com informação real das coisas, como estava acontecendo. Ele era muito né? isso, né, bispo? Proximidade. Ele tinha essa proximidade. Eu lembro quando teve o padre Lancelotti aqui de São Paulo, daqui de Diocese de São Paulo. Que ele ligou pro padre, né? Ele ficou, conheceu a história e ligou para conversar com o padre. Isso, né? conforme algumas situações aí de catástrofe, ele ligava concreto. Então, é alguém que a proximidade, a relação, lembra que eu falei a questão da relação no início? E proximidade, né? A relação concreta. No mundo da virtualidade, nós estamos muitas vezes nos acostumando hoje, qualquer coisa escreve lá, um Twitter, sei lá, alguma coisa, pronto, já cumpri minha missão. Um zap, né? Mas o próximo pontífice pode ser diferente de tudo isso. Não, pode, justamente. Não eu falo assim, as pessoas são diferentes. Sim. Não, eu falo, tem um legado. Esse legado, eu quero dizer assim, são processos iniciados que não tem mais como, digamos assim, retroceder em relação a eles, né? Evidentemente que o próximo Papa, e aí que é muito interessante na análise que eu falo, olha, é o momento da ação do Espírito Santo entre nós. Então, por exemplo, tem já vários nomes aí sendo circulados. Como também na época da escolha do cardeal Bergoglio, existiam vários nomes. O dele não figurava. Ele não estava. Na época de João Paulo II. O nome dele também não figurava, né? Então, é o momento da ação do Espírito Santo. Então, antes da eleição propriamente, do conclave, então existem umas reuniões entre os cardeais em que eles vão olhar para o mundo, para a realidade do mundo. É uma espécie de olhar para a conjuntura, porque ali estão presentes pessoas do mundo todo, né? Então, a igreja tem uma grande capilaridade, por isso que a igreja hoje, eu digo assim, conhece mais a realidade do que a própria CIA lá dos Estados Unidos. Pela capilaridade, e são informações realmente de pessoas competentes, que têm com capacidade de analisar as coisas, né? Que analisam do ponto de vista da justiça, do que é verdadeiro, do que é justo, né? E também da análise eclesial, como está a nossa igreja hoje, nesse momento, pós-Papa Francisco, né? Então aí, a partir dessas análises, já começa a aparecer o perfil do Papa. E aí os cardeais começam a olhar um para os outros. Aí começaram a olhar um para os outros, procurando quem tem mais ou menos aquele perfil. Ô bispo, é verdade que cada um dos cardeais vai fazer um pronunciamento? Então, isso que eu falo, nesses momentos assim de análise, então cada um é chamado sim, tem, não sei se todos, mas pelo menos eles têm possibilidade de apresentar a sua visão, tanto do mundo quanto da igreja, entenderam? É isso que é importante, que é um momento de análise, de conjuntura mundial e eclesial. A partir daí então que vai emergindo assim um perfil, e por isso que eu digo, a partir daí vão começar a olhar entre eles, quem que tem esse perfil aqui, né? Mas o bispo, e o cardeal não pode votar nele, Ivan. Não. Então depois, por exemplo, outra coisa que interessante, né? Porque tem aí, fala grupo conservador, grupos aqui. Cara, pode ter, tem umas tendências, sim, tem umas tendências assim. Porém, o mais importante disso que eu estou dizendo é a ação do Espírito Santo ali que de fato ocorre, né? A partir dessa análise aí. Existe a ação do Espírito Santo, conforme o senhor disse, e eu não duvido disso, acredito nisso. Mas existe política lá dentro também, na minha concepção como jornalista. O senhor, politicamente falando, o senhor acha que poderia ser um Papa de novo latino-americano? Difícil, não é? Então, é difícil sim, eu acho difícil, né? Porém não é impossível. Não é impossível. Porque foi escolhido o Papa Bergoglio, né? Então, não sei. Por isso que eu estou dizendo que todas as análises, todas as digamos assim, todas essas indicações ou essas especulações, melhor dizendo, né, que se fazem, né, são de fato próprias nossas, claro, mas é difícil realmente né, nós acertarmos quem. Então vamos a uma pergunta difícil para o bispo Paulo. Se o senhor fosse cardeal, estivesse lá, o senhor votaria no europeu, no latino-americano, no sul-africano? Mas na verdade diz que não precisa ser cardeal para ser papa, né? É verdade isso, bispo? Mas é difícil escolher. É difícil, não, é dali, sai dali. O senhor votaria no asiático, no norte-americano? Eu votaria naquele que tem o perfil que estou dizendo, que eu falei que vai ser formado, que vai ser trabalhado e emergirá esse perfil, né? E o senhor acredita que seria importante
o novo Papa ter esse perfil do Papa Francisco? Olha, é difícil pelo seguinte, olha, aí vamos perceber que tem a pessoa, a maneira de ser do Papa Francisco. Por exemplo, qual Papa que fazia o povo rir, como ele? Talvez João Paulo II fazia algumas coisas, tinha umas tiradas, mas ele é uma pessoa espirituosa, né? Então, por exemplo, eu estive numa reunião lá na visita de Límina, 2022, a reunião que durou 2 horas e 20 minutos, né? Então, no meio da reunião, ele falou, vamos fazer uma pausa, que o Papa também vai ao banheiro. Entenderam? Então, é essa pessoa dele que não foi transformada, que mesmo pelos cargos, né, importantes pelos quais ele passou na igreja, ele manteve a sua maneira de ser, né? Por isso que é difícil falar em alguém que tal qual o Papa. E ontem eu dei risada porque eu vi uma reportagem, tem um funcionário lá da Santa Sé lá, que torcia pro Boca Juniors. E ele por São Lourenço. São Lourenço. E aí ele tirava o sarro do cara. Toda vez ele brincava com ele. Que legal. Então, isso que eu falei, por exemplo, ele lá de Roma, ele ligava constantemente para um jornaleiro que tinha ao lado da casa dele, que costumava descer ali, pegar alguma coisa, né? Conversava, né? Não, eu falo, ele era desse tipo, do povo. Do povo. Diferenciado, né? Mas, o Paulo Melo, se nós pegarmos o Papa João Paulo II e o Bento, são completamente diferentes. Justamente. Completamente. Então pode ser que seja um Papa, claro, que siga a linha do Francisco, mas pode ser bem conservador, bem quietão, igual o Bento, como ele era, né? Então, eu falo, aí é a questão da pessoa, personalidade, maneira de se expressar, né? Cada um tem a sua maneira de ser, né? Isso aí com o tempo a gente vai perceber, né? Agora, porque eu lembro que quando o Papa Francisco foi eleito Papa, todo mundo, nossa, mas vai colocar um Papa argentino? Então, o que é isso? Ainda mais que no Brasil, né? E aí, nossa rivalidade aqui. Poderia ser um brasileiro? E aí no caminho as pessoas foram vendo, né? Então, agora, aí que tá. É importante percebermos que o Espírito Santo age, porque sempre que o Papa é aquele necessário para aquele momento. Mas lembra, por exemplo, só citar aqui, João Paulo II foi importante para ajudar a cair, queda do muro de Berlim lá. Sim. E a superação daquela bipolaridade, né, do socialismo comunista lá, capitalismo daqui, por exemplo, né? Lembra? Sim. Então, e o Papa Francisco, esse Papa é importante nesse momento também, né, para construir pontes e destruir muros e apresentar o rosto misericordioso de Deus e convidar ao novo humanismo, né? Mas o Dom Luiz, por exemplo, o Papa Francisco, ele tinha 75 anos, se eu não me engano, 76 quando foi eleito Papa. Ficou apenas 12 anos no pontificado. Mas é muito tempo. Mas o Papa João Paulo II ficou 24. Tudo bem, então, mas a média dos papas não é 20 anos, pela idade deles. Hoje normalmente. Por que não escolhe, por exemplo, o Dom Paulo César, que tem 57? Porque ninguém sabe quem vai ser, Ivan. É o que ele tá falando. Não, eu quero dizer a idade. Do Espírito Santo. Um pouquinho mais novo, entendeu? Não. A questão é a seguinte, é a pessoa preparada. É isso que, entendeu? Independente da idade, é a pessoa preparada para aquele momento, né? O Papa Francisco, quando o Papa Francisco foi eleito, não imaginávamos que ele exerceria o pontificado por 12 anos, Sim. por exemplo. E chegou ali bem, não obstante, aos poucos ele experimentou chegar assim, algumas debilidades, mas a cabeça dele sempre esteve muito boa e foi até o fim, né? Sim. Samir Antônio Gardini, bom dia. Kleber Ferreira, bom dia. Gabriela Chiuzzi, bom dia. Bispo, estamos chegando ao final então dessa nossa entrevista. Mais uma vez eu quero agradecer a atenção que o senhor teve com a gente hoje, nessa manhã, muito obrigado. E pedir que o senhor deixe uma mensagem. Tem muitos fiéis católicos que estão, de fato, passando pelo luto, porque gostavam muito do nosso Papa, e que o senhor deixe uma mensagem de conforto, uma bênção aos nossos ouvintes. Isso, interessante que o Papa Francisco, ele conseguiu se angariar. É claro que tinha alguns grupos que não aceitavam, gostavam da maneira dele ser, claro, mas são grupos bem minoritários. Sim. Mas ontem, a julgar mesmo pelas análises, por tudo aquilo que nós fomos ouvindo, né? Os políticos, religiões diversas, né? Todos apreciavam muito a maneira dele ser,
porque foi de fato uma testemunha de Jesus, né? Demonstrou de fato a sua ligação a Jesus, que servia de fato a Jesus, propondo amor, a misericórdia, convidando a reconciliação, a construção da paz, né? Então foi alguém realmente que muito importante para o nosso mundo hoje, foi um sinal de esperança e que apresentou um caminho da justiça para todos nós, né? Isso é personificado na pessoa do Papa Francisco, né? Todos nós estamos muito evidentemente consternados, tristes, né? Pela perda desse homem, uma perda irreparável, né? Mas Deus agiu através dele e continuará a agir também no futuro pontífice, né? Então, é o momento de todos nós rezarmos, né, pelo sufrágio, pelo Papa Francisco, e ao mesmo tempo rezarmos pela igreja, por esse momento que a igreja atravessa, que seja de reflexão, e ao mesmo tempo de olhar para o futuro e para o caminho a ser percorrido e, sobretudo, pelo nosso... Aliás, um adendo, no testamento dele, ele pediu para que continue rezando por ele. Sim, que continue rezando por ele, né? Isso ele fez sempre, né? Desde o início. Foi bom, me lembro aí, né? Quando da primeira aparição dele, ele já impactou, abaixando-se, pedindo para que se rezasse. Abaixou a cabeça ali, rezem por mim. E rezaram uma Ave Maria por ele naquele momento ali, né? Muito bem, então rezemos, né, confiando sempre no Senhor, né, que Deus de fato age através dos seus pastores, né, age a partir do Papa e alguém sempre escolhido e no momento necessário para ajudar a humanidade a sempre ter, assim, experimentar o amor de Deus, a misericórdia e ter esperança nos seus corações, né. Sua bênção. O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Então deixe-vos uma bênção. Abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Saúde e paz a todos. Amém. Amém. Obrigado, bispo. Quero agradecer Paulo Melo, quero agradecer Dom Luiz Carlos Dias, que é aqui conosco, quero agradecer o Ronaldo Piloto e a você que está no 107.9, muito obrigado pelo carinho, obrigado pela audiência. E lembrá-los que nós tínhamos um Papa argentino, mas Deus é brasileiro e nós temos um bispo do povo aqui conosco. Um grande abraço a todos, eu volto ao meio-dia com o jornal Primeira Página no Ar, segunda edição. Até mais. Bom trabalho a todos, bom trabalho a todos. Obrigado, bispo. Tenham todos uma excelente terça-feira, sigamos em oração pela morte do nosso Papa e, claro, em oração para que tenhamos sempre uma vida melhor, um mundo melhor, uma família mais unida e amigos mais unidos. Um abraço a todos vocês, até amanhã às 7. Super abraço a todos. Termina agora, Primeira Página no Ar. Mas a informação não para. Durante toda a programação, você continuará bem informado com a equipe de jornalismo da 107.9 São Carlos FM.